Bom dia, pessoal. Eu sou o Peron Rios. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Conversa Distante, ao nosso quadro Um Poema para o Mundo. Como vocês sabem, o Poema para o Mundo é uma sessão do canal Conversa Distante, em que toda quinta-feira a gente vai trazer um poema, eu vou trazer um poema para vocês, fazer a leitura desse poema e depois algumas breves considerações, né, sobre o poema. Antes da leitura, uma rápida apresentação sobre o autor em questão. Hoje, o nosso poeta será o Carlos Drummond de Andrade. Eu já vim anunciando nas redes isso durante a semana. E o interessante é o seguinte: eu anuncio o poeta, mas não anuncio o poema. O poema continua em suspensão, o poema continua sendo uma surpresa, vai continuar por enquanto. Já já eu anuncio para vocês qual foi o poema escolhido. Né? Por que isso? Porque eu queria fazer algumas breves considerações sobre o nosso Drummond, que, como a gente sabe, né, ele nasceu em 1912 e morreu em 87. Bom, o Drummond foi um poeta múltiplo, né, um poeta existencial, um poeta participante, um poeta místico, um poeta erótico, um poeta que pensava o próprio ofício a partir da metalinguagem, um poeta do tempo presente, como ele gostava de dizer. Né? Então, e quando eu falo, por exemplo, num poeta erótico, não é apenas do poeta do amor natural, né? Embora ali realmente seja mais ostensiva essa presença do erotismo na poesia de Drummond. Mas penso no erotismo no sentido amplo da sua própria poesia, que vai sendo polvilhado na sua poesia de maneira geral, né? Então, o Drummond, ele tem uma poesia que se espalha por vários quadrantes. Tá? E era um poeta que amava os contrastes, né? Como a gente sabe. Então, por exemplo, era um poeta que gostava dos paradoxos. Era daquele tipo de escritor que aproxima coisas absolutamente díspares, aparentemente incompatíveis, né? Ou muitas vezes de fato incompatíveis. Por exemplo, nos títulos dele, a gente verifica isso, claro enigma. Ora, é próprio do enigma ser obscuro, né? As impurezas do branco, né? O menino antigo lá de Boitempo, né? A paixão medida, nossa, a paixão, ou é paixão ou é medida, né? É característico da paixão justamente a desmedida, a híbris, né? Quando começa a ser medida, a gente começa a desconfiar do caráter da paixão. Então, Drummond, ele gostava justamente de namorar com esses contrastes, com esses paradoxos. Então, isso mostrava um pouco também da sua própria poesia, né? Eu queria trazer aqui um elemento, um dado que talvez muitas pessoas não conheçam, né? O que a gente sabe consensualmente é que o nosso Drummond estreou em poesia em 1930, com este livro aqui, com um título modesto, Alguma Poesia, a minha edição aqui é da Record, né? E é aqui que temos o clássico Poema de Sete Faces, aliás, inaugurando a própria coletânea, né? E o que se sabe é que o Drummond ingressou no terreno poético com esse livro. No entanto, o nosso querido poeta e crítico, Antônio Carlos Sequim, como grande bibliófilo que é, ele nos descobre, visitando os sebos, né, vasculhando os sebos, uma poesia anterior a essa de 1930, né, que o Drummond oferecia ao Mário de Andrade para fazer comentários. E o Sequim reúne, né, pede para... aliás, ele publica aqui, pela saudosa Cosac Naif, né, os 25 poemas da Triste Alegria. Ele intitula assim, certo? E essa edição aqui é absolutamente maravilhosa, porque tem, bom, a começar pelo próprio material, pela riqueza do material, até então inédito. Esse livro aqui é de 2012, essa edição. Os poemas são de 1924, ou seja, 6 anos antes
do que a gente consensualmente conhece como estreia do Drummond, né? Aqui, além dos poemas, nós temos esses poemas facsimilados, certo? E temos a crítica do Mário de Andrade, os comentários que o Mário de Andrade fazia aos poemas do Drummond, né? E comentários, muitas vezes, bastante restritivos. Então, é bem interessante, é um material que realmente a gente deve procurar. Enriquece bastante a nossa percepção do Drummond. Pois bem, qual foi o livro que eu escolhi, né? Escolhi A Rosa do Povo, a minha edição também da Record, embora tenha aqui também essa edição da Companhia das Letras, tá? Mas eu uso mais essa daqui. A Rosa do Povo, que é um livro de 1945, mas tem os poemas, são 55 poemas que foram escritos entre 43 e 45, né? E são poemas que vão trazer uma tonalidade muito sombria, né? Mas não é para menos também. Vamos situar, né? Ele escreve entre 43 e 45, em pleno decurso da Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe que o Drummond foi um poeta muito participante, como eu já mencionei aqui, né? Era um poeta do tempo presente, era um poeta que mergulhava nas águas do seu tempo, era um poeta que procurava captar as ondas do seu momento, o espírito, né? do seu momento. Então, ele absorve essa melancolia da Segunda Guerra Mundial também, né? Então, a gente vai notar nesse livro, por exemplo, textos muito sombrios, né? Títulos como Medo, né? Títulos como Áporo, né? Que remete à ideia de aporia, uma palavra filosófica, uma espécie de beco sem saída. E o poema reflete um pouco isso, é um poema curto, breve, contundente e que traz realmente esse espírito da aporia. Assalto, né? E o clássico inesquecível, né? Doloroso, Morte do Leiteiro, né? Também está aqui na Rosa do Povo. Então, é uma coletânea fundamental, eu diria, na obra do Drummond, né? De 45. Então, ele traz essa atmosfera densa, né? E traz também, ele, em plena época de guerra, ele também faz poemas de amor, embora seja de um amor melancólico, como o poema O Caso do Vestido, né? Então, a Rosa do Povo vem trazer essa atmosfera, né? Vem trazer esse sopro realmente doloroso, que a gente vai vislumbrar. Então, para ilustrar a sombra, para brincar um pouquinho com o contraste do Drummond, né? Para ilustrar essa sombra da Rosa do Povo, eu escolhi um poema chamado Anoitecer. Esse poema foi magistralmente musicado pelo José Miguel Wisnik, num álbum de 2003. Aliás, o álbum também muito bonito, intitulado Pérolas aos Poucos, né? Brincando com o dito bíblico, né? Pérolas aos Porcos. E lá o Wisnik vai musicar o Anoitecer, do Drummond, explorando, inclusive, uma sonoridade de reverberos, né? Ecoando como se fossem os ecos de um momento sombrio também, de um momento tenso. Então, o Wisnik ele entra também no espírito do poema do Drummond, certo? A canção ficou homônima, né? Anoitecer, lá no álbum. E, enfim, eu escolhi este poema, né? E aí sim, agora eu vou fazer a leitura dele e depois a gente vai fazer algumas considerações. Anoitecer. É a hora em que o sino toca, mas aqui não há sinos. Há somente buzinas, sirenes roucas, apitos aflitos, pungentes, trágicos, uivando escuro segredo. Desta hora tenho medo. É a hora em que o pássaro volta, mas de há muito não há pássaros. Só há multidões compactas escorrendo exaustas, como espesso óleo que impregna o lajedo.
desta hora tenho medo. É a hora do descanso, mas o descanso vem tarde. O corpo não pede sono depois de tanto rodar. Pede paz, morte, mergulho no poço mais ermo e quedo. Desta hora tenho medo. Hora de delicadeza, gasalho, sombra, silêncio. Haverá disso no mundo? É antes a hora dos corvos, bicando em mim meu passado, meu futuro, meu degredo. Desta hora, sim, tenho medo. Então, é um poema que ilustra bastante a sombra, o aspecto sombrio, né? Anoitecer, né? Então, vejam, a gente percebe aqui o anoitecer é um ocaso, e aqui remetendo um pouco, né? Como não dizer, ao ocaso dos tempos, que era o que a guerra acabava dando a entender, né? Que havia um ocaso dos tempos. Todo tempo de guerra é um tempo claro, né? Um tanto quanto apocalíptico. Então, anoitecer não é só de um dia, anoitecer é de uma era inteira, né? Ou da própria passagem humana na Terra, por que não dizer, certo? Então, um ocaso dos tempos, né? Tudo são trombetas e sinais nesse momento aqui. Então, a gente vai ver que é um poema de negação. Ele diz: é a hora em que o sino toca, mas aqui não há sinos. A gente vai notando um jogo sonoro discreto, né, que o Drummond vai utilizando. É a hora em que o sino toca, né? Hora e toca, né? Esse eco dentro do mesmo verso, né? Mas aqui não há sinos. Então, é um poema de negação. Não há o que é luz e o que existe é sempre de carência, né? Então, a gente percebe aqui no poema o que existe é a privação. Observem, há somente buzinas, sirenes roucas, apitos aflitos, pungentes, trágicos, uivando o escuro segredo. Desta hora tenho medo. Então, a gente observa aqui que o que há são as buzinas, como se fossem as próprias trombetas, né? Sirenes roucas, apitos aflitos. As sirenes, em épocas de guerra, em épocas de calamidade, tudo que é sirene é apreensão. Então, notem, por exemplo, em nosso tempo de pandemia, havia, por exemplo, colegas, amigos que diziam que moravam próximos a hospitais, que nos relatavam que a quantidade de sirenes tinha dobrado, triplicado, que eles ouviam, né? Justamente por conta da calamidade da Covid-19. Né? Então, aqui o Drummond está mimetizando justamente essa calamidade desse tempo. Né? As sirenes, os apitos aflitos, né? Olha o adjetivo, né? Aflitos. E esse I estridente, né? Essa recursão do I, né? Trazendo tentando, de alguma maneira, replicar a própria aflição. Né? Apitos aflitos, pungentes, trágicos, né? Uivando, olha o verbo, né? Escuro segredo. E esse U sombrio, que não é casual, claro, né? Para um poeta com a clareza, com a percepção que o Drummond tinha. Né? Então, o que eu quero dizer é que mesmo a afirmação, ela se dá no negativo, num poema como esse, né? A gente tem aqui uma ausência do cosmos, uma ausência da religião, né? E a presença do caos, das sirenes, né? A presença constante da desgraça. Né? É a hora em que o pássaro volta, mas de há muito não há pássaros. Né?
Então, a terra perde o encanto, né? A terra, o próprio Sabiá se exilou para jogar um pouco com o poema do Gonçalves Dias e com a paródia do Chico Buarque e do Tom Jobim, né, com Sabiá. Então, é a hora em que o pássaro volta, mas de há muito não há pássaros. Claro, o cenário não é favorável, né? Um cenário de guerra, um cenário de bombas, de apitos, né? E, e aí ele segue, né? Só há multidões compactas escorrendo exaustas como espesso óleo. Olha a imagem que o Drummond traz para a gente, né? As multidões escorrendo. O verbo também não é casual, né? Como, olha a comparação, como espesso óleo que impregna o lajedo, né? Então, essas multidões, essas pessoas não andam, né? Muito menos correm, né? Elas escoam, né? Elas andam lentamente, né? Então, é uma imagem do movimento, é uma imagem do escoamento, né? Da incerteza, é um tempo de incerteza. E aí ele finaliza, desta hora tenho medo, esse refrão sombrio, esse ritornelo, né? Essa litania, são versos litânicos esses versos do Drummond. É a hora do descanso, mas o descanso vem tarde, né? O corpo não pede sono depois de tanto rodar, pede paz, morte, mergulho no poço mais ermo e quedo. E sempre, notem o timbre das vogais, sempre timbres fechados, né? Ermo, quedo, sono, né? O corpo não pede descanso, né? Ele pede um fim definitivo às suas dores, né? É a hora do descanso, mas o descanso vem tarde. O corpo não pede sono depois de tanto rodar. Pede paz, morte, mergulho. Então, como se a morte fosse realmente o último desespero, né? O último sintoma de desespero. Hora de delicadeza, gasalho, sombra, silêncio. Aí a gente lê e diz, no entanto, isso acontece? Ele pergunta, haverá disso no mundo? Né? Então, o que há, na verdade, é truculência, né? Não há delicadeza. O que há é desabrigo, certo? Não há agasalho. Há sombra, mas não a sombra positiva. Não há a sombra ao sombrio, que é absolutamente diferente, né? Então, há tiros, há gritos, né? Não há o que reste em pé, né? Então, não há o que reste em pé para sombrear, né? A gente poderia dizer, com um cenário de guerra, nada resta em pé para jogar sombra. Tudo resta espatifado, estilhaçado, para gerar o sombrio, e não a sombra. É antes a hora dos corvos, bicando em mim, meu passado, meu futuro, meu degredo, né? E a hora dos corvos bicando em mim, né? Essa imagem prometeica, né? E o interessante é a relação sintática que ele vai fazer agora. Como o Drummond ele é sutil, como ele é oblíquo. Ele diz as coisas, mas de uma maneira enviesada, né? Como Perseu a olhar para Medusa, de maneira enviesada, para também ele, o eu lírico, não se petrificar diante desse cenário tão aterrador, né? Ele diz assim, meu passado, meu futuro, meu degredo. Pela sequência sintático-semântica, seria meu passado, meu futuro, meu presente. Mas no lugar de presente, ele coloca justamente degredo. E por paralelismo, né, a gente entende que o presente ele é o próprio degredo, porque o presente está hipotecado no exílio. De novo, a imagem do exílio aparece. Então, ele termina o poema
com um reforço. O verso litânico, né, o refrão, reaparece, mas com um reforço, com uma ênfase. Né? Lembram-se, né, que o Drummond dizia que tristes as coisas consideradas sem ênfase. Mas aqui a ênfase aqui vai realmente dar uma tonalidade mais sombria à própria tristeza. Desta hora, sim, tenho medo. Esse sim como um caráter enfático, como uma palavra enfática. Né? Então, essa imagem dos corvos, né? As bicadas doem, né? Mas a gente poderia dizer por uma natureza diversa. Né? É antes a hora dos corvos picando em mim, meu passado, meu futuro, meu degredo. Né? O passado, ele dói pela memória do bom tempo. As bicadas doem pela memória do tempo bom que passou. Né? Então, é um presente pelo exílio de tudo que o poema negou. Né? Então, o poema, a gente viu, né, que é um poema de negações, né? Então, pelo próprio fato de ser degredo, né? O futuro existe pela angústia da incerteza. Então, a gente tem essa tríade aí, meu passado, meu futuro, meu degredo, meu presente, que é equivalente ao degredo. Né? É o passado pela memória do bom tempo, né? É um presente pelo exílio de tudo que o poema negou, né? E é o futuro pela incerteza. Certo? Então, com isso, a gente já vai em 21 minutos, o nosso tempo, né, que eu gosto de colocar como parâmetro 20 minutos, a gente já passou do nosso tempo. Eu queria encerrar dizendo o seguinte, né? Que um poema tão triste, um poema tão doloroso, ele infelizmente é um poema nosso, é um poema atual. Né? Então, o Drummond, ele queria ser, como eu falei várias vezes, um poeta do tempo presente. E ele foi um poeta do tempo presente. Mas ele foi um pouquinho mais do que isso. Né? A estatura de Drummond o leva mais longe. Pelo vigor de seu verbo e pelo rigor corrosivo do mundo, né, eu diria que ele é um poeta de um presente que nos alcança. Né? Ele, portanto, é um poeta também de nosso tempo presente. Então, com isso, eu encerro o nosso momento, né? Um poema para o mundo, e a gente se encontra, então, na próxima quinta-feira, com mais um texto que procure iluminar tudo aquilo que é sombrio. Muito obrigado.